Você coloca o despertador para acordar às 6 da manhã, define o que você vai comer durante a semana e as tarefas que vai realizar. Começa todo animado na segunda-feira. Chega na terça, já não está tão animado assim. Na quarta, menos ainda. Na quinta, talvez você já até abandone aquilo que você planejou na semana passada. Se isso é algo que também acontece contigo nas suas tentativas de mudar, não se desespere, você não é o único. Neste vídeo, eu quero compartilhar com você por que nós fracassamos em mudar e quais são os 3 erros que muitas pessoas cometem, que eu vou resumir aqui nos 3 Fs. Nos 3, não sei se você está entendendo, mas isso aqui é um F. Nos 3 Fs, que são as 3 coisas que as pessoas não focam na hora de promover as mudanças na vida delas e cumprir com as metas. E fica tranquilo que eu não vou falar nada aqui que eu tenha inventado do nada. Eu tenho certeza que você irá se surpreender com essas 3 coisas e como que elas se conectam com a tua realidade. Eu me chamo Lucas Paganutti e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu falo sobre mudança de comportamento. Eu tenho construído essa série de vídeos baseado na minha experiência e também nos conhecimentos que eu tenho adquirido através dos livros e cursos que eu tenho feito na busca de ter mais autoconhecimento, de mudar e de transformar a mim mesmo, de encontrar sentido na vida, de ter uma vida mais leve, mais produtiva. Eu acredito que a capacidade de mudar já é e vai ser ainda mais a habilidade mais importante para os seres humanos, porque o mundo está mudando e está mudando muito rápido. O mundo já mudou muito nos últimos anos e vai mudar mais ainda nos próximos. E a capacidade de se adaptar é um dos grandes diferenciais do ser humano para os outros animais, mas muitos seres humanos, igual a eu e você, perdeu essa capacidade de se adaptar porque buscou por estabilidade, buscou pelo conforto, buscou pela segurança de fazer sempre as mesmas coisas. E a capacidade de mudar, a habilidade de saber mudar, é uma habilidade, portanto, é possível ser treinada. Poucos de nós treinamos e é por isso que eu estou fazendo essa série de vídeos, para te ajudar a também desenvolver essa habilidade e de conseguir mudar e mudar rápido. Beleza? Então, é isso que nós vamos falar nesse vídeo que compõe essa série de vídeos. Inclusive, eu já até te convido a se inscrever aqui no canal para você poder acompanhar os próximos vídeos que vão vir, onde eu vou falar de conteúdos para te ajudar também a desenvolver essa habilidade. Olha, essas 3 coisas que eu vou compartilhar com você, não necessariamente eu já superei todos eles. Mas agora que eu tenho consciência sobre esses 3 Fs e como que eles influenciam na minha capacidade de mudar, principalmente como que eles influenciam na minha dificuldade de mudar, eu consigo usar eles a meu favor e não contra as minhas mudanças, as mudanças que eu quero promover na minha vida. Eu vou te explicar aqui justamente como você faz com que essas 3 coisas deixam de ser um impedidor de você mudar e passam a ser um potencializador para te promover mudança. Antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a raciocinar aqui comigo. Imagina uma mudança, como por exemplo a alimentação. Você quer mudar os seus hábitos alimentares. Se a gente for pensar, é um processo simples de acontecer. Como se todos os dias você come os alimentos X, Y e Z, constantemente. E agora você quer comer, se alimentar diariamente nos alimentos A, B e C. Só isso. É simples. Durante um período de tempo você comeu determinados tipos de alimento e agora, nos próximos anos, talvez até o fim da sua vida, você quer comer os alimentos, outros tipos de alimentos que você acredita, até que a sua nutricionista, que você sabe já hoje, que são mais benéficos para a sua saúde. O que fica no meio dessa mudança? O que impede eu e você de fazer essa simples mudança? É a nossa mentalidade. O que fica no meio, que impede a gente de fazer essa simples mudança, é o nosso condicionamento mental. É como que nós condicionamos a nossa mentalidade, né? O nosso cérebro, nossa máquina. E para a gente mudar essa mentalidade, essa forma como a gente enxerga a mudança, a dor e o prazer que existe aí, né? A dor de você deixar de comer aquilo e o prazer de você poder ter acesso àquele tipo de alimento e a dor de comer aquele outro tipo de alimento do qual a gente não tem tanto familiaridade. Tudo isso acontece porque nós deixamos de entender esses conceitos aqui. E não conhecer esses conceitos aqui e aplicar eles a favor da sua mudança, da mudança que você quer promover na sua vida, é um dos grandes erros que você pode ter e que tem feito com que muitas pessoas fracassam em efetivamente promover mudanças. E eu vou chamar essas coisas dos 3 Fs. Existe uma música famosa do Projota que ele fala que é foco, força e fé. São os mesmos 3 Fs aqui. Foco, força e fé. E aí eu vou explicar exatamente o que eu quero dizer com cada um desses termos. Então vamos para o primeiro. O primeiro F
é o foco. Quando nós queremos promover mudança, nós tendemos a cometer um pequeno erro. Vamos pegar o exemplo de alimentação, tá? Novamente, quando a gente quer mudar a nossa alimentação, ou seja, a nossa saúde, a gente quer mudar os nossos hábitos alimentares. Só que você vai concordar comigo que existem várias coisas que influenciam nos nossos hábitos alimentares. Várias pequenas coisas que influenciam nos nossos hábitos alimentares. O grande problema aqui, então, do foco é o seguinte, que nós acabamos focando no hábito grande, ao invés de focar nessas pequenas coisinhas aqui. Por que é tão difícil mudar? Porque a gente quer mudar uma coisa grande e a gente esquece das várias pequenas coisinhas que influenciam, que nos movem, que nos incomodam e acabam nos levando, nos influenciando para voltar para o hábito antigo. Quando nós, então, focamos nessas pequenas coisas e mudar essas pequenas coisas, que inclusive é até mais fácil do que mudar essas grandes coisas, nós começamos a ter como consequência uma mudança aqui também. Vou te dar um exemplo. Você sabia que quando você tem um sono, uma noite de sono mal dormida, as chances de você se alimentar mal naquele dia que você teve uma noite de sono ruim aumentam? Por que aumentam, Lucas? Porque se você não teve uma boa noite de sono, você não vai estar bem descansado, você não vai estar com a sua motivação lá no alto e, por consequência, a sua força de vontade também vai ser menor, a tua alegria, a tua gratidão também vai ser menor. E aí o fato disso, essas coisas estarem, em baixo nível, a tendência de você usar a alimentação como uma tentativa de te dar energia, Como, por exemplo, você vai tomar mais café, ou você vai achar que a sua falta de energia é porque você não está comendo bem, e você também vai compensar, porque você dorme mal e você tem um mau dia, certo? Você fica mais ingrato, mais infeliz, podemos dizer assim, e aí você vai compensar isso na alimentação. Faz sentido ou não? Mesma coisa é a própria gratidão. Eu comentei da gratidão aqui, mas tem muita gente que fala sobre a gratidão, sobre o poder da gratidão. E por que ela é importante? Vamos supor que você é uma pessoa que é muito ingrata. Você reclama muito das coisas. Você foca muito nas coisas negativas e fica realçando aquilo. E quando você começa a praticar a gratidão e começa a desenvolver esse tipo de atitude no seu dia a dia, inúmeras pesquisas já têm falado que quando a gente tem um olhar mais grato na vida, a gente aumenta os nossos níveis de serotonina, de todas aquelas bioquímicas no nosso cérebro. Isso nos faz mais feliz. Por consequência, a gente deixa de olhar o alimento, aquela comida gordurosa e tal, para nos fazer feliz, porque nós já estamos felizes. Então nós vamos usar a alimentação apenas para nos nutrir, não para nos fazer feliz. Porque muitas das pessoas acreditam que a alimentação é uma forma de nos trazer felicidade, ao passo que, na verdade, ela deveria ser apenas e exclusivamente uma forma de nos nutrir. Faz sentido ou não? Então são várias as pequenas coisas que influenciam na nossa alimentação. E se nós listarmos todas essas pequenas coisas e começarmos a mudar uma por uma, a gente vai começar a fazer o quê? Isso aqui vai começar a ficar muito mais leve, muito mais rápido para a gente mudar a nossa vida. Então, o problema não é a alimentação em si. O problema não são as grandes coisas. O foco não deve ser nas grandes coisas. O foco deve ser nas pequenas coisas, das quais a gente faz o quê? Diariamente, consistentemente. A alimentação ruim é um reflexo de diversos hábitos ruins. E quando você foca em mudar o reflexo, o que você faz? Você ataca o vidro e não você dentro. Então, não ataque o reflexo, ataque aquilo que está construindo o que você vê no reflexo, tá bom? Para terminar esse primeiro ponto, eu queria falar com você mais duas coisas. Quando nós começamos a fazer consistentemente essas pequenas coisas aqui, quando nós começamos a fazer essas pequenas coisas aqui que nos desafiam a mudar, por mais que seja algo pequeno, a gente começa a ganhar cada vez mais autoconfiança. E a autoconfiança vai nos ajudando a cada vez mais lutar com isso aqui. E principalmente a autoconfiança vai nos ajudar no segundo tópico, que é a fé, que eu vou falar logo depois do desafio que eu quero fazer para você em relação a esse primeiro tópico, o foco, que é o seguinte: eu queria que você pegasse um tópico, um tema igual esse aqui. Vamos supor que você queira mudar a sua procrastinação ou sua capacidade de cumprir
com as metas. Você quer mudar isso aqui, você quer, ou seja, se tornar melhor na sua capacidade de cumprir suas metas. E aí você vai fazer o quê? Esse é o desafio aqui para você fazer agora. Assim que terminar esse vídeo, você vai fazer, inclusive vou deixar aqui na descrição, bem descrito cada um desses desafios aqui, para você poder anotar e fazer aí. Então você vai botar isso aqui numa folha de papel em branco e vai começar a listar as várias coisas que influenciam a você não conseguir cumprir com suas metas. Então você vai anotando o máximo que você puder. Inclusive, pega um livro talvez que possa falar sobre isso, pegue vídeos que possam falar sobre isso, e aí você vai começar a lembrar, putz, o que me impede de cumprir com as metas que eu determino? O que impede de eu não conseguir cumprir com os prazos que eu determino, com a qualidade da qual eu determino? Comece a listar essas coisas, e aí você vai começar a trabalhar, a focar nessas pequenas coisas. Então na próxima semana você pensa, cara, como que eu posso mudar isso aqui, essa pequena coisa? Como que eu posso mudar essa pequena coisa? Ao invés de você querer, não, agora eu quero mudar a minha capacidade, eu quero me tornar melhor em cumprir metas. Não, você vai, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, desse quesito aqui, capacidade de cumprir metas. Para eu poder cumprir com as minhas metas, eu preciso de mais foco, energia, eu preciso de mais conhecimento. Vamos pegar aqui conhecimento. Eu preciso de mais conhecimento técnico, por exemplo, em relação às minhas metas. E aí o que você vai fazer? Pô, então na próxima semana, já que eu descobri que eu preciso de mais conhecimento, na próxima semana eu vou estudar de 30 a 60 minutos por dia, por exemplo, para eu me capacitar mais, para eu cumprir melhor com as minhas metas. Uma coisa que é muito comum nas pessoas que não cumprem metas é o foco, né? Como eu falei aqui. Então, uma das coisas que você pode, se o seu problema também é foco para você cumprir as suas metas, uma coisa que você pode é talvez colocar na primeira coisa do dia, não, ó, na próxima semana eu vou chegar no meu trabalho, eu vou iniciar o meu trabalho com a primeira coisa do dia é focado na meta. Uma vez eu ouvi do Érico Rocha também, ele falando uma coisa assim, você só almoça, você só se dá o luxo de almoçar quando você terminar a sua principal tarefa que está relacionada com essa meta. Então aqui é um exemplo de o que você pode utilizar para conseguir se desenvolver nesse sentido de cumprir com as suas metas, beleza? Então esse aqui é o primeiro desafio, eu vou deixar aqui embaixo para você anotar e cumprir. Então faz isso e ver como que isso aqui, né, ou isso aqui, vai se tornar muito mais fácil quando você focar nas pequenas coisas. Então a primeira coisa é o foco, segunda é fé. Pois bem, fé é o nosso segundo erro que as pessoas deixam de focar e também é a segunda estratégia que você precisa utilizar a teu favor, a favor das mudanças que você quer promover na sua vida. O que acontece? Nós não cremos que somos capazes de promover a mudança. Nós não acreditamos. E nós não acreditamos por dois motivos. Primeiro, que as pessoas que nos rodeiam não acreditam. As pessoas que nos rodeiam não nos acreditam, ou seja, as pessoas com quem a gente convive não acreditam. E o segundo motivo é que as pessoas com quem convivemos no passado não nos incentivaram. As pessoas com quem a gente conviveu no passado não nos incentivaram a ter esse tipo de comportamento que nós agora queremos ter. Inclusive, nem elas tinham esse tipo de objetivo, nem elas tinham esse tipo de intenção na vida. Elas não valorizavam esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, que nós agora valorizamos, que nós agora sabemos que é importante. Talvez porque elas nem acreditavam que precisavam disso. E talvez, efetivamente, elas nem precisavam, porque no mundo delas era diferente. E o que é interessante é que todos os nossos comportamentos hoje, a grande maioria dele é passado de geração em geração. Você vê famílias que todas as gerações são ricas, são prósperas. Muitos judeus, você vê que eles sempre têm sucesso financeiro. Por quê? Primeiro que eles têm referência em casa, né? As pessoas das quais rodeiam ele são referências para ele nisso que são. Segundo, que eles já recebem esse incentivo e essa motivação desde novo. Então qual é o grande problema aqui? É que pelo fato de nós estabelecermos uma meta, um objetivo, uma coisa que a gente quer mudar na nossa vida, o que acontece? A gente não acredita, porque nós temos esses dois problemas aqui. Quando a gente não acredita, a gente pode até começar animado. Só que quando chega a dificuldade, a gente não persiste.
a nossa mente começa a dizer pra gente mesmo, fala, cara, não continua, não tem porquê você fazer isso, é perda de tempo, porque você não vai conseguir. A nossa própria mente faz isso até por um objetivo de poupar energia. Pra que você está fazendo isso? É só perda de energia à toa. Então pare de fazer isso, volte aos hábitos que você já está habituado, que a gente não precisa perder, gastar energia para fazer, e pare com essa loucura. Só que aqui eu quero dar um parênteses importante, uma coisa importante. Eu não estou falando aqui que você precisa acreditar e só acreditar. Talvez você já tenha até ouvido falar de que tudo se resolve quando você acredita, né? Quem acredita sempre alcança. Eu acredito nessa frase, mas não acredito que basta apenas acreditar. Talvez você já tenha ouvido falar que basta você acreditar que você vai conseguir mudar, e aí você começou a focar a sua mente, né, o seu foco em acreditar que você vai mudar, em visualizar a mudança e tudo mais. Só que isso te ajudou nas primeiras semanas, e aí com as dificuldades novamente você não conseguiu. Eu digo isso porque já aconteceu comigo também. O fato da gente acreditar ou não, ele é muito fruto das nossas memórias. Ele é muito fruto das nossas memórias. E aí tem um outro ponto aqui também, né? Que eu não falei, são 3 motivos. 3 motivos, tem uma com outra coisa, aquilo que a gente fez. Muitas das vezes aquilo que a gente faz constantemente é aquilo que a gente acredita que é capaz de fazer. Aquilo que a gente faz todos os dias é aquilo que a gente acredita que é capaz de fazer. Por exemplo, você quer desenvolver o hábito da leitura, mas ninguém da sua família lê, ninguém que vive com você lê, nenhum dos seus amigos lê. Um ponto a menos. Você não tem o hábito de ler jornal, você não tem o hábito de ler... nem na faculdade você lia direito. Então, outro ponto a menos. Você não foi incentivado isso na sua família, nem um tio você conhece que serviu como inspiração para você, para te inspirar a ler. O que vai acontecer? As chances são que você não vai conseguir desenvolver esse hábito. E aí o que você tem que fazer? Você tem que voltar lá na estratégia anterior, que era o foco, e começar a pensar nas pequenas coisas. Como que você pode começar essa mudança de hábito, ou seja, o hábito de ler, pequeno? Como que você pode começar com esse hábito de uma maneira pequena? Então você pode começar com um livro fácil, com uma leitura mais simples, mais fino, e você pode ler uma vez com alguma pessoa que já tem um hábito. Tem várias coisas pequenas que você pode começar para desenvolver esse hábito. Mas, se você quiser pensar grande, ou seja, não, eu quero ler um livro por semana, um livro por mês, as chances são que você vai falhar, porque você não tem nenhum desses 3 coisas para te motivar, para te impulsionar a isso. Agora, é lógico, existe um terceiro fator, que é o terceiro F, que pode muito bem reverter toda essa questão. Pode eliminar tudo isso aqui. Você vai entender logo, mas antes de passar para isso, eu queria só concluir esse segundo ponto. Para a gente, então, lidar com a fé, a gente começar a construir fé, é justamente focar no processo. Focar no processo. Assim como ler, assim como alimentação, se a gente começar com pequenas mudanças, vai chegar no momento em que a gente vai ter um grande salto. Com pequenas coisas, diariamente, o processo, aqui a gente tem que pensar no processo. Talvez você vai começar a se tornar um leitor mesmo bom, da maneira que você quer hoje, depois de um ano, não depois de um mês, não depois de uma semana, não agora imediatamente. Então a gente tem que começar a pensar no processo. O processo é pensar no longo prazo. Tá? Então, quando a gente constrói a fé, a gente constrói naquilo que a gente acredita sobre nós mesmos, a gente constrói a nossa autoconfiança. Assim como ela foi construída ao longo dos anos, por causa disso aqui, né, por causa daquilo que a gente foi fazendo ao longo da nossa vida, a gente pode também reconstruir ela a partir do processo. Que é o processo é o quê? Você pega uma coisa grande e começa a fazer pequenas coisas que vão te ajudar a construir essa nova fé em você mesmo, essa nova confiança em você mesmo. E assim você vai fazendo pequenas mudanças que vão acarretar em grandes mudanças no longo prazo. Então, é assim que a gente utiliza a fé a nosso favor. E eu tenho um desafio para você. Você definiu lá atrás aquela coisa grande que você quer mudar na sua vida. Aí assim que você tiver feito o primeiro exercício, que são as pequenas coisas que você vai mudar, você vai refletir também nos momentos de dificuldade.
Ou seja, lembra aqui, momento de dificuldade. Reflita sobre os momentos de dificuldade. Reflita sobre as tuas dores, as dores que vão acontecer na sua vida. Provavelmente você já tentou promover essa mudança. E se você já tentou promover essa mudança, você vai lembrar dos momentos em que você não queria sair para correr, o que você não queria comer aquele determinado tipo de alimento, que você não queria ler aquele livro. Agora, que o convite agora é você relembrar esses momentos, para que você pense em estratégias do que fazer nesses momentos e não sucumbir ao desejo e não sucumbir à não vontade, né? Define então uma estratégia objetiva específica de como você vai lidar com a dificuldade quando ela vier. Quando você estiver no meio do processo de mudança, como que você vai lidar com as dificuldades? Como que você deseja encarar as dificuldades? Então, vamos para o terceiro F como um passe de mágica. E o terceiro F é força. Pensa uma coisa, toda pessoa com alto desempenho, com uma disciplina invejável, desenvolveu um motivo muito forte para fazer as coisas acontecerem dessa maneira. E se você está confortável, as chances são que você continue assim. Porém, se algo te incomoda em um nível tão grande que ficar nos seus hábitos atuais é mais desconfortável do que fazer a mudança, aí as chances para você mudar, sair da inércia e realmente promover essas mudanças que você quer na sua vida ficam muito mais altas. Eu tive essa clareza, primeiro porque muitas pessoas falam sobre propósito de vida, mas uma coisa ainda mais instigante nos meus estudos, nas minhas pesquisas, foi a vida de um cara que tem me inspirado muito. Ele se chama Eduardo Marinho. Ele é um cara que nasceu em uma família de classe média e hoje, se não me engano, ele deve ter uns 50 anos. E quando ele tinha 19 anos, ele decidiu largar a faculdade que ele fazia e ir morar na rua. Mas não morar na rua porque ele teve problemas com drogas e teve esses problemas. Não, ele foi morar na rua porque ele sentia um incômodo tão grande em estar na casa dele, em estar com os privilégios que ele tinha, em ser servido por pessoas pobres, que ele queria viver, ele queria experimentar o que é não ter nada. O que é viver sem ter nada? E aí ele comenta nos vídeos dele, nas histórias que ele comenta sobre a vida dele, que ele fala que ele tinha esse incômodo tão grande que ele preferia perder a vida do que continuar vivendo com esse incômodo que ele tinha. E aí ele comenta nos vídeos dele, que é bem legal, ele queria realmente encontrar um sentido na vida, ele queria realmente viver uma coisa que faria sentido na vida dele. Então ele saiu de casa e desde então ele nunca mais voltou. Eu vou deixar aqui embaixo, aqui na descrição, um link para você assistir o vídeo onde ele comenta um pouco mais sobre a vida dele. O exemplo do Eduardo Marinho é um grande exemplo para essa força aqui que eu quero dizer para você. Força, basicamente, é uma coisa que nos move. Pensa no seguinte, se você tem um incômodo, pensa num incômodo aí. Talvez o seu incômodo é não ter o que comer. Talvez esse não seja o seu incômodo, mas algumas pessoas têm o incômodo de não ter o que comer. Talvez o incômodo seja de ver a mãe sofrendo ou de ver o filho sofrendo. Talvez esse incômodo seja o fato de você não caber numa roupa. Talvez o seu incômodo seja... Não veio ideias na minha cabeça, mas o que acontece é o seguinte. Quando nós temos incômodos, coisas que nos incomodam, existe acomodação. Pessoas que são acomodadas, ou seja, elas estão... Deixa eu pesquisar aqui. Aqui no dicionário diz que incomodado é uma pessoa que está dominada por aborrecimento, enfado, irritação. Então, quando nós estamos cômodos, nós estamos bem. É igual a palavra acomodado, nós estamos bem acomodados. Agora, quando nós estamos incomodados, ou seja, nós estamos aborrecidos com aquilo que nós temos. Então, esse incômodo é a força que nos move a gerar mudança. Nós precisamos criar esse incômodo dentro de nós. E se você não mudou é porque você ainda não tem esse incômodo. É porque é mais forte para você ficar no conforto do que mudar. Faz sentido ou não? Quando ficar no conforto for algo que te incomode mais do que mudar, aí a mudança fica mais fácil. Ou seja, viver o que você está vivendo agora deve te incomodar muito mais do que te deixar cômodo. Nós precisamos ser gratos? Nós precisamos ser gratos. Mas precisamos ter esse incômodo dentro de nós. Eu me lembro que existia um incômodo muito forte dentro de mim, que era viver com meus pais e trabalhar com meus pais. Eu sentia preso, me sentia limitado lá. E eu queria muito sair de lá. E aí eu fui procurando várias e várias formas das quais me ajudassem a sair dessa acomodação. Portanto, eu hoje sou casado, saí de casa,
E também trabalho por conta própria, trabalho na minha área, naquilo que eu gosto de fazer, naquilo que me dá sentido, e saí da empresa familiar onde eu trabalhei por 9 anos. Aquilo me incomodava tanto que, inclusive, quando eu saí sem certezas nenhuma. Mas o fato de permanecer naquela certeza que eu já tinha, que era do trabalho na família, me incomodava mais do que a incerteza de não ter para onde ir, de não ter o que fazer, de não ter nenhum tipo de geração de renda. E para te ajudar nesse sentido, nessa construção de um incômodo seu, ou pelo menos de reconhecer o teu incômodo que vai gerar a mudança que você precisa na sua vida, eu quero te deixar o terceiro desafio desse vídeo aqui. Só um parênteses antes de falar sobre o desafio, eu falei sobre a ira em um vídeo que eu vou deixar aqui em cima, que são os 4 fatores que nos ajudam a promover a mudança, e um deles é a ira. Assiste lá, acho que faz sentido. Eu acho que pode fazer sentido para você, vai deixar aqui, é só clicar, assiste lá depois que terminar isso aqui. Então vamos para o desafio, que é o desafio desse terceiro F aqui. Lembra lá no primeiro F, no primeiro desafio, você definiu as coisas. Uma coisa grande que você quer mudar. E você listou as coisas pequenas e você pensou nas estratégias para lidar com as dificuldades. Agora, você vai pegar novamente isso aqui e vai listar o máximo de porquês possível. Por que e para quê? Novamente, todos os desafios vão estar aqui na descrição. Por que você quer isso? Para que você quer isso? Então liste o máximo de coisas, os motivos, as suas motivações das quais você quer isso aqui. E esse é o nosso terceiro F, é a nossa força interior, nossa motivação, nosso propósito, do qual vai nos mover para gerar essa mudança aqui na nossa vida. O quarto desafio desse vídeo é você deixar aqui nos comentários o que ficou para você, o que de mais interessante, de mais intrigante ficou aqui desse conteúdo desse vídeo. Se inscrever para você poder receber os próximos vídeos que vão ver. Assiste o vídeo, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição o vídeo onde eu falo sobre a ira e os outros 3 fatores que nos ajudam a promover mudança também. É diferente desses 3 aqui. É isso. Nos vemos no próximo vídeo. Deixe sua curtida, seu comentário e valeu!